estreia no Mundial de Clubes, tá? Contra o Porto. O Maurício, ele foi um dos atletas, né, que falaram com a imprensa para esse super mundial de clubes. O Maurício, que hoje é um dos principais jogadores, né, desse Palmeiras. E ele disse que um trunfo do Palmeiras nesse confronto contra o Porto pode ser a comissão técnica composta por portugueses, né? Após a segunda atividade nos Estados Unidos, o Maurício disse o seguinte, pode colocar aí na tela, Kaique? Ele falou, eles já tiveram essa passagem no futebol português, então já conhecem bastante, entendem da cultura, do que eles buscam do jogo. Acho que tem sido bastante falado. E eles nos explicam o que pode acontecer no jogo, o que podemos aproveitar e o que devemos tomar cuidado. A gente sabe que é uma grande responsabilidade. A parte mental é um grande fator, principalmente dentro de campo. A gente sabe que em determinados momentos do jogo vai estar melhor. É saber administrar. E depois, ele ainda diz, o Maurício, temos muita competição entre os jogadores da mesma posição. Sempre tem isso. Tem uma tabela no nosso vestiário. A gente se cobra bastante. Somos das poucas equipes que estão aqui que fizeram por onde. Temos tudo para fazer grandes jogos e pensar em uma classificação, sim, disse o Maurício. O Abel Ferreira começou a carreira dele, tá, como treinador no futebol português, no seu país natal, e esteve sob o comando da equipe B do Sporting e do Braga, trazendo aí essa informação. Bruninho, realmente pode fazer muita diferença ter uma comissão técnica portuguesa e outra, né, Bruno? Porto está longe de estar numa boa fase. O Benfica disputou o título português esse ano com o Sporting até a reta final e o Benfica foi campeão, ou seja, o Porto não está nem como a segunda força portuguesa hoje e o Palmeiras é um dos melhores times da América do Sul. Então, é o único grupo que eu vejo igual, Bruno, esse confronto. Eu não vejo o Porto nem como favorito. Eu acredito que esse jogo será equilibrado, porque... Mas, por enquanto, é uma coisa que a gente não tem um parâmetro, porque esse tipo de jogo não acontece de um time que não é o campeão da Champions e hoje não tem nenhuma possibilidade de brigar pelo título da Champions contra um time da América do Sul. A gente sabe, pela lógica, que o jogo com o Al Ahly do Egito vai ser duro, porque sempre é duro. E a gente vê esses jogos do Al Ahly contra os times daqui, e sempre são duros. Mas contra o Porto a gente não sabe. A gente sabe que contra os campeões da Champions, os jogos normalmente... Às vezes o próprio Palmeiras dificultou para o Chelsea, o Flamengo para o Liverpool, mas normalmente eles ganham e muitas vezes ganham bem. Então a gente não consegue competir com os melhores da Champions. O Porto não é. Então fica essa dúvida. Qual é o tamanho do Porto em relação ao Palmeiras? Ele é um time melhor que o Palmeiras? É um time mais ou menos do mesmo nível? O Porto, que os nossos melhores aqui, eles estão no mesmo bolo ali dos melhores da África e da Ásia. O Porto também está nesse bolo ou ele está mais perto do bolo dos melhores da Europa? Eu acho que ele está mais perto do nosso bolo aqui. O time do Porto atual não é um grande time, mas é pau a pau. Assim, se o Palmeiras perder para o Porto, não é nada anormal. Como se o Palmeiras pegar o Al Ahly e tiver um jogo duro, até empatar, como empatou há 4 anos, né? Empatou com o Al Ahly. Não é também nenhum absurdo. Acho que é um grupo equilibrado esse. E como você falou, acho que dos europeus que os brasileiros vão enfrentar, esse é o jogo mais viável. Acho que é o que dá mais jogo, equilibrado. Mas eu tenho muita expectativa por esse jogo por isso, porque é um jogo que a gente tem opiniões. Analisando o Porto é o segundo ano seguido que eles ficam em terceiro lá, e analisando, e a gente conhece o Palmeiras. Mas na prática a gente não tem esse parâmetro, e a gente vai ter a partir desse Mundial, esse jogo já é no domingo, mas eu acho que vai dar jogo sim, eu acho que é um jogo equilibrado, Palmeiras e Porto. E sobre a comissão técnica, a comissão do Abel, eles estudam muitos adversários, mas eu acho que é independente de serem portugueses, porque eles estão aqui já há 5 anos, né? Então, o time do Porto que eles enfrentaram em algum momento lá em Portugal com o Braga, já é muito diferente. O Porto hoje imagino que o Abel não tem enfrentado ninguém que ele enfrenta. Se enfrentou, tem 1 ou 2 ali que ele tem enfrentado pelo Braga contra o Porto. Então, acho que isso não muda muito. Acho que, no geral, é uma comissão técnica que sempre sabe bem quem vai enfrentar. Eles sempre se preparam muito bem para o jogo, independente do adversário. Concorda, Mauro César Pereira? Você acha que o
Palmeiras joga de igual para igual contra o Porto. A gente está aqui nos Estados Unidos, né? Eu estou em Miami ainda num evento. Você já está na Filadélfia aí, vai acompanhar os jogos do Flamengo contra o Esperança e contra o Chelsea. Os dois na Filadélfia. Depois o Flamengo joga em Orlando e o Palmeiras estreia em Nova Jersey, né? Vai fazer esse jogo contra o Porto em Nova Jersey. É o melhor grupo, Mauro, o do Palmeiras, que tem Inter, Miami e Al Hilal, que vão fazer a abertura, né, desse Mundial aqui em Miami. Al Hilal não, Al Ahly, desculpa. Inter, Miami e Al Ahly, e que tem também o Porto. É o melhor grupo para um brasileiro, Mauro César Pereira? Em tese sim, é o melhor grupo, mas isso que o Maurício falou, acho que não tem nada a ver. Eu dou respeito ao Maurício. Na linha do que disse aí o Bruno, eu vou acrescentar. O Porto tem um técnico argentino, Martin Anselmi, que foi do Del Valle. Não é nem um técnico português. Tem jogador espanhol, turco, brasileiro, argentino, várias nacionalidades, além de muitos portugueses, é claro. Nada a ver. E hoje em dia todo mundo estuda tudo. Você não precisa ser português para estudar. Isso aí parece aquela ideia da Comissão Técnica de 2014 de colocar o Bernard, Alegria nas pernas, no jogo contra a Alemanha, porque ele estava acostumado com o Mineirão. O jogo foi em Belo Horizonte. Não tem nada a ver. A Comissão Técnica do Palmeiras vai estudar o Porto, vai estudar todos os demais adversários, não faz parte. Como disse o Bruno, as referências que eles têm nos times do Porto que enfrentaram no passado, ficaram bem no passado. É pré-pandemia, né? Então trabalharam no Braga, depois foram para o PAOK, de PAOK para o Palmeiras. Então não tem nada a ver. O Porto que eles conhecem de enfrentar, serem portugueses, terem trabalhado na Liga Portuguesa, não existe mais. É um outro time, já trocou de técnico várias vezes. Estava lá com sucesso o Sérgio Conceição, que foi para o Milan depois, que não deu certo. E desde janeiro, da metade da temporada, o Anselmi assumiu o comando do Porto. Mas olhando a tabela, os grupos, aliás, pelo momento do Porto não ser muito bom, ele foi terceiro colocado no campeonato português, na reta final tomou de 4-1 do Benfica, empatou com o Sporting, que é o atual bicampeão, o Benfica é o vice. Está passando por uma transformação, né? Contratou um técnico na metade da temporada e não vive um bom momento. Então, é um time mais acessível para o Palmeiras, em tese, do que, por exemplo, o Borussia Dortmund, que foi muito bem na reta final do campeonato alemão, arrancando uma vaga para a Champions que parecia impossível, e vai enfrentar o Fluminense, o Chelsea, que vai enfrentar o Flamengo, e os dois europeus do grupo do Botafogo, o Atlético de Madrid e o campeão da Europa, o Paris Saint-Germain. Então, você pegar os europeus, seus adversários mais difíceis, tá? De cada grupo, de cada time brasileiro, sem dúvida alguma, o menos forte, digamos assim, é o adversário do Palmeiras. Isso aumenta, na teoria, a possibilidade do time brasileiro, o time paulista, conseguir passar, quem sabe, até em primeiro. Mas tem jogo, né? Concordo totalmente com o Bruno. Significa que vai ser a galinha morta. Vai dar mais jogo. Porque daria se, ao invés de cair o Porto na chave do Palmeiras, caísse o PSG, que caiu na chave do Botafogo. Ou o próprio Chelsea, que caiu na chave do Flamengo. E se classificou para a Premier League também, para a Champions League via Premier League, e ganhou a Conference, derrotando o Betis na final. São times mais fortes do que o Porto. Tudo na teoria, claro, mas não é muito difícil tirar essas conclusões. Mas a relação do fato de conhecerem, não conhecem mais esse Porto. Eles não enfrentaram essa versão do Futebol Clube do Porto. Esse é o ponto. Vão ter que estudar da mesma maneira que vão estudar o Al Ahly. E também é um time grande, hein? Tem muita torcida e tal. Cuidado, todo cuidado é pouco. Tem essa questão, né, dos portugueses muitas vezes não valorizarem muito o Mundial e agora talvez o Super Mundial. Vocês acham que esse Super Mundial, por eles se enfrentarem, vai ser mais valorizado do que costumava pelos portugueses ou não? Ou a mesma coisa? E outro, o fato de ser o Porto, um time que está em baixa, pode até ser um fator para o Porto se dedicar mais nesse Mundial do que os outros portugueses falar, pô, esse Mundial pode ser para a gente tentar dar uma volta por cima, Flávio Prado? Bom, o presidente do Porto é o André Vilas-Boas. Ele andou dando algumas declarações, está honrado de ser escolhido para participar e tal, aquela coisa bem protocolar. Não dá para saber exatamente como é que os europeus estão encarando esse torneio. Claro que não com a mesma vibração, mesma ênfase dos times brasileiros, essa coisa toda, saída de delegação e tal. O Porto chegou, foi muito bem recebido, tem muita colônia portuguesa nos Estados Unidos, como tem colônia brasileira também.
Não é um grande time, claro, ele é quinta linha do futebol europeu, mas a quinta linha do futebol europeu não quer dizer que esteja abaixo do futebol brasileiro. Eu ainda acho que o nível de jogo do Porto está um pouco acima do futebol brasileiro. Tem campeonato que é disputado de uma maneira muito lenta, a dinâmica do jogo é muito diferente. A dinâmica de jogo do Porto provavelmente será maior do que do Palmeiras. Mas, claro, se comparar com os outros adversários, o caso do Botafogo, Paris Saint-Germain, aí não dá jogo, né? No caso aqui pode dar jogo, mas ainda entendo que o fato de disputar competições europeias, estar mais próximo de um jogo diferente do que o nosso. Nosso é um jogo lento, um jogo travado, um jogo onde o nível de competitividade é muito menor. O Palmeiras leva muita vantagem, mas aqui na América a gente vê que o nível de jogo é muito baixo. Na Europa, o Porto, mesmo jogando numa liga menor, ele disputa jogos com mais dinamismo, ele faz disputas internacionais num nível diferente. Então eu ainda vejo o Porto um pouquinho à frente, mas realmente é o menos difícil dos times europeus. Mas vou ainda na linha do que foi dito pelo Mauro e pelo Bruno. Os outros adversários do grupo também podem criar problema. Eu acho que os times brasileiros, eles vão ter que tomar cuidado com os adversários da Ásia, da CONCACAF, da África. Não é barbada. Você fica olhando e fala, o Botafogo vai jogar com um time norte-americano no domingo. Será que ele vai ganhar? Eu tenho minhas dúvidas. Eu coloco no ponto de interrogação. Porque o nosso nível de jogo é muito baixo. A gente tem um patamar muito pequeno de avaliação. Quando a gente compara aqui, o Botafogo é campeão da Libertadores, é campeão brasileiro. Tá, mas contra que nível de adversário? Aí nós vamos mudar de patamar, nós vamos subir, inclusive, num outro ritmo, numa outra velocidade de jogo. Por isso que eu entendo que vai ser interessante a gente ver não só o confronto com os europeus, onde a chance dos brasileiros é muito pequena, no caso do Palmeiras um pouquinho maior de não perder, mas no restante dos jogos nós vamos ver, sim, a dificuldade dos brasileiros por não terem nível de competitividade no campeonato regional, porque o nível de jogo aqui é muito baixo, é muito pequeno, a intensidade é muito pequena. E lá eles vão pegar a intensidade maior contra qualquer tipo de time que jogue. Contra americano, contra coreano, contra qualquer um. Vai ter uma velocidade de jogo diferente do que eles estão acostumados aqui.